Ó, que bom que você deu mais um passo de entrar aqui e ouvir ainda mais o que eu tenho para falar contigo. Tá vendo essas mulheres aqui? Então, são mulheres que passaram por diversas dificuldades na sua infância. Dificuldades como pobreza extrema, como abuso frequente, abuso de família, abuso de familiares, abuso de pessoas fora do convívio, pessoas que tiveram críticas sobre a sua fisionomia, tiveram a autoestima abalada e mesmo assim, mesmo diante de tantos problemas, de tantas questões, são mulheres que conseguiram dar a volta por cima, que conseguiram realmente saber erguer a cabeça e conseguiu grandes feitos. E isso não é uma questão de sorte. Elas usaram o método, tem um segredo por trás disso. Então fica comigo até o final do vídeo que eu quero te contar esse segredo. E o que tudo isso acarreta, né? Por que as pessoas hoje em dia, com tanto por questão da insegurança e da autoconfiança, o que isso acarreta, o que isso agrava na vida dessas pessoas? Problema com autoestima, problema de comparação com os outros, problemas de não conseguir decidir, tomar decisões, senso de incapacidade ferido, se sentir menor, inferior, não conseguir fazer as coisas, achar que não consegue, que não dá conta, que não pode, senso de merecimento no pé, eu não mereço isso, isso não é pra mim, isso é pro outro, e mais uma vez comparações constantes, frequentes, se comparando com os outros, e quanto mais você se compara com os outros, mais você se diminui, e quanto mais você se diminui, mais inferior aos outros você se sente e você se mostra, né? Então isso afeta o seu relacionamento amoroso, isso te afeta na sua empresa, porque a pessoa insegura, ela transmite a insegurança, né? Então, seus gestores, as pessoas de cargos mais altos, elas conseguem perceber que você não está preparada para tal cargo, ou para tal projeto, ou para algo mais especial dentro da empresa. A estima completamente abalada, sua autoestima está lá embaixo. Você olha no espelho e não gosta do que vê, e você mesmo começa a te desmerecer, a te desvalorizar. O seu complexo de inferioridade fica gigantesco, porque você se sente sempre inferior aos outros. Então você consegue entender o grau de complexidade que isso causa na sua vida, você consegue compreender o quanto isso é danoso, o quanto isso é ruim, o quanto isso te coloca para baixo, o quanto isso afeta todos os resultados da sua vida, seja amoroso, profissional, social, seja familiar, seja na criação com seus filhos, seja nos seus projetos. Então, mais uma vez, não é um passe de mágica. Tem um segredo por trás disso. E aí você deve estar se perguntando, tá, Rich, mas como que você sabe disso? Como é que você está falando sobre isso? Simples. Eu sou terapeuta, sou treinador comportamental, especialista em comportamento social, então eu entendo isso das pessoas. Além de todo o meu trabalho nas terapias, atendendo as mulheres, eu tenho mulher em casa, eu tenho minha esposa, né, que eu consigo perceber a cada momento o seu desenvolvimento, inclusive a sua superação diante dos problemas, porque ela também tem os desafios dela, né? Porque os desafios, eles são pessoais. Não tem aquele lance de, você não viveu o que eu vivi, você não sabe do meu problema. Não, realmente não sei. O seu problema é muito grande para você, eu tenho certeza disso. Assim como o meu problema também é muito grande para mim, assim como dessas mulheres, os problemas delas também são gigantes para elas, né? E a minha esposa, ela tem problemas, desafios, né? Ela tem ali o que a gente fala das brigas internas, né? E eu acompanho, e é como ela lida com isso, como ela desenvolve com isso. E esse meu método ajuda também ela a desenvolver e a superar esses desafios, como por exemplo, não é todo dia que ela acorda feliz da vida e olha no espelho e se acha uma mulher maravilhosa. Não é todo dia que ela acorda com senso de capacidade, que hoje eu vou fazer esse projeto, que hoje eu vou fazer aquilo, realizar aquilo, não é todo dia. Então quando a gente começa a colocar em prática esse método, ela entra com como. Olha aí o que eu recebi da minha aluna Marcela. Peguei um pedaço aqui para vocês verem. E quando me vi, já estava eu chorando ao caminho do trabalho. Era um choro de liberdade, alívio, de recomeço. Eu já não me sentia presa nas minhas crenças limitadoras. E ela continuou, e sem desculpas, foi isso que fiz. Matrícula feita, plano de estudo, cronograma também. Chegou a hora de tirar os sonhos engavetados por medo e insegurança. Olha só, eu não paro por aí, recebi isso aqui no meu Instagram. Passei uma crise e foi assim que aprendi a ouvir ele e hoje vivo intensamente cada minuto que estou com ele. Antes disso, só eu tinha razão, estava acabando com o meu casamento. Graças às suas lives e seus conhecimentos que mudei. Obrigado, você é um excelente profissional. E eu sei que vocês cansam de ouvir falar, até mesmo de vários profissionais, você precisa se amar mais, você precisa se cuidar mais, você precisa se valorizar mais, tá? Mas falar o que você precisa fazer é muito fácil. Agora, o como você precisa fazer, que é o grande segredo, que é o que as pessoas não falam. E é por isso que eu tô aqui, para poder te acompanhar, para poder te ajudar, para poder contribuir com esse seu crescimento, com esse seu desenvolvimento, porque eu sei como é o processo do realmente como, do fazer, de pegar e falar o que as pessoas falam que você precisa fazer e colocar em prática. Com vários e vários, dezenas e centenas de atendimentos, eu trabalho com desenvolvimento humano desde 2009. Em 2016 eu comecei a especializar
nas terapias, comecei a especializar em treinamento comportamental, a entender ainda mais como as pessoas funcionam, como a mente funciona, como o comportamento funciona. Então eu consegui, através de tudo isso, criar um método do segredo que ninguém te conta, que é um método para você realmente conseguir desconstruir aquela imagem negativa, aquela baixa autoestima, aquela insegurança, aquela falta de autoconfiança, para você conseguir dar a volta por cima e também ter grandes feitos na sua vida, conseguir superar aquela dificuldade que talvez você pode estar encontrando agora nesse exato momento. Então, através até mesmo da experiência dentro de casa, eu consigo entender que esse caminho, que esse como, que esse processo, que esse segredo que está por trás do grande sucesso, como que ela coloca em prática? Mais uma vez, falar o que você precisa fazer é fácil, mas como que é a grande questão, que é o agir, né? Que é realmente rodar a roda da inércia. Então, através de todas essas experiências, eu consegui construir esse método, o método que eu chamo de método Dinky, que é um método que realmente vai conseguir fazer você não apagar tudo isso da sua memória, mas entender que tudo isso que você viveu, todas essas questões, todas essas dificuldades, elas existem, mas que por trás disso tem um senso de capacidade, um senso de vontade que é muito maior. E aí entra um método para você colocar em prática e conseguir superar toda essa questão. Que quanto mais capaz você se sente, mais autoconfiante você fica. E quanto mais autoconfiante você fica, mais realizado você torna-se. E talvez você deve estar se perguntando, por que esse método, se você é terapeuta, não é muito melhor ir para a terapia? A terapia é maravilhosa, é linda, é mágico. A terapia realmente ela resolve vários e vários problemas da sua vida. Só que a grande questão do método é para você ganhar tempo. E também questão de custo. Porque uma terapia, para você fazer um processo de terapia hoje, você vai gastar aí uma média de uns R$1.000 por mês. E é um processo que tem um preço muito mais acessível. Por quê? Porque ele traz o resultado que a terapia traz, você consegue fazer no seu tempo e por um preço muito mais tranquilo. Então é um método que eu consegui construir para poder atingir aquelas pessoas que eu sei que têm vontade, que querem fazer uma revolução na sua vida, porém não conseguem dispor, não conseguem realmente fazer um investimento agora. E mais uma vez, é um método comprovado. O método DIC é um método que a gente chama de desconstrução. Você desconstrói tudo aquilo que está criando uma briga interna na sua mente, tudo aquilo que não está como você gostaria, todas aquelas dificuldades, você traz, depois de desconstruir tudo isso, a gente fala de lapidar, né? Você lapidou, tirou as camadas grossas, que é as camadas da dificuldade, das críticas, as camadas do apontamento, você começou a limpar aquilo, você fica como se fosse um diamante bruto, você vai lapidando e chega na essência, na sua identidade, que são as suas vontades, as suas convicções, as suas intenções, que é a sua pureza, a sua intenção. E depois a gente começa a construção, que é a ação, que é colocar em prática realmente o método para você conseguir grandes feitos. Mesmo com todos os problemas que você tem, o método te traz ferramentas com embasamento científico para que você possa superar esses desafios e realmente conseguir ter grandes feitos na sua vida. Você tem duas opções. Você fica do jeitinho que você está, né, realmente querendo um monte de coisa na vida e não conseguindo mudar nada, até porque a insegurança e a falta de autoconfiança, ela causa essa questão da dificuldade de tomar decisões. Ela fica ali, né, enrolando, empurrando com a barriga, porque ela acredita que ela não é capaz, ela acredita que isso não vai resolver nada, que isso não é para ela, e vai empurrando com a barriga e, além do mais, simplesmente se passando para exemplo para os seus filhos, né? Se você tem filhos, você está mostrando um exemplo de incapacidade para ele, exemplo de pessoa fraca, mostrando para eles uma experiência negativa, mostrando para eles um exemplo negativo de como um adulto é. Ou você pode mudar completamente essa realidade, completamente a situação que você está vivendo e entrar para o método Mulher Segura agora, clicando no link aqui abaixo. Então, tome uma decisão, clique aqui e eu te encontro lá dentro do Mulher Segura. Vou deixar aqui no final do vídeo alguns depoimentos de alunos que já participaram de outros cursos para você entender mais. É isso? Não é para entender. Foi que seguiram o método. Ah, tá. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo alguns depoimentos das mulheres que seguiram o método e os resultados que elas alcançaram.